Boa noite a todas, a todos e a todos. Bem-vindo a mais um podcast do Empodera SUS. E nós estamos aqui nessa mesa com convidados, deputado Wilton 50, Ana Karina, enfermeira, e Emanuele, doutora Emanuele Barbosa. Boa noite. Essa mesa maravilhosa que estamos aqui hoje para apresentar a vocês o SUS, né? Desde o nascimento do SUS até os problemas que nos dias atuais temos desse SUS, o que é que o parlamentar pode fazer para nos ajudar, né, nesse processo, a luta dos trabalhadores do SUS e o que a participação popular também pode ter nesse papel importante do SUS. Eu vou apresentar o deputado Wilton Coelho. O deputado estudou no Colégio Estadual Luiz Viana Filho, no ano de 1983 a 86, na Escola Técnica Federal da Bahia, de 1987 a 90, graduação em História pela UFBA, em 2000, mestre em História Política e Social da Bahia, pela UFBA, em 2004, técnico judiciário do TRT, Quinta Região, de 1993 a 2013, professor de História, curso popular pré-vestibular 2 de julho, de 2002 a 2008, eleito vereador em 2013 a 2017 pelo PSOL, reeleito vereador 2016 a 2020, onde renunciou seu mandato e assumiu como cargo de deputado estadual. Eleito, mais uma vez, pelo PSOL, no período de 2023 a 2027. Militante do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, atua desde jovem nos movimentos sociais, defende os ideais do socialismo, atua no movimento sindical, na direção do Sindicato dos Servidores Judiciários da Bahia, licenciado, na Câmara Municipal, membro da Comissão de Reparação, suplente da Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, na Assembleia Legislativa, titular da Comissão Especial da Promoção da Igualdade, em 2019 a 2021, Direitos Humanos e Segurança Pública, em 2023 a 2024, Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia, Serviço Público, 2023 a 2024, suplente da Comissão Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Serviço Público, 2019 a 2022, Direitos Humanos e Segurança Pública, em 2019 a 2022. É um baita currículo. Meu Deus do céu! Muito bom, né? E temos aqui também Ana Karina, enfermeira, sindicalista, conselheira de saúde, militante do SUS e da saúde dos trabalhadores. E das trabalhadoras. E das trabalhadoras, né, Karina? Coisa boa. Temos também a doutora Emanuele, que trabalha no SUS assistencial, em UTI NEL, e ela é advogada também e atua na área de criminal e direito do trabalhador. Exatamente. Lutadora como todos vocês que aqui estão, eu me orgulho de estar nesta mesa. Eu me sinto extremamente emocionada e honrada em compor a mesa com essas celebridades da militância, né? Da luta em favor dos trabalhadores, trabalhadoras, usuários do SUS. E eu também sou doutora Patrícia, cirurgião dentista e também atuo na enfermagem assistencial pelo SUS. Vou também agora fazer algumas perguntas para a Ana Karina, né? Que em relação ao SUS, o nascimento, ela sabe assim muito, pouquinho, né? Viu? Um pouquinho.
Inclusive, a gente tinha chamado alguns outros convidados, mas no final de ano as pessoas já estão com suas agendas fechadas, já estão promovendo suas férias, né? Porque era interessante também trazer outras pessoas além de nós, para que vocês não fiquem desgastados com a nossa imagem, né? Mas, enfim, o que eu sei um pouquinho do SUS é justamente pela militância, né? Então, a gente busca conhecer a história, né, para até ressignificar. Eu já trouxe isso aqui no passado, falando um pouco do movimento Sankofa, que a gente olha para o passado para ressignificar o presente e projetar o futuro. Então, é preciso conhecer essa história, porque nós estamos num momento de mudanças, de necessidade de mudanças. E o SUS, justamente, ele veio num processo onde as pessoas estavam já sofrendo um desgaste muito grande por não ter assistência à saúde gratuita, universal, equânime. Então, porque antes, só quem tinha acesso aos serviços de saúde eram as pessoas que eram ligadas à Previdência Social. Eram os antigos IAPSEB, INPS, né? E aí, com o movimento da reforma sanitária, em 1986, onde algumas pessoas, movimentos sociais, né, movimentos sindicais, acadêmicos, se reuniram e buscaram, né, nessa luta coletiva, que fosse constituído um sistema único de saúde que fosse para todas as pessoas, independente de trabalhar ou não, recolher previdência ou não. Primeiro, inclusive, o que foi denominado SUDES, Sistema Único Descentralizado de Saúde, para depois ser o Sistema Único de Saúde e está inserido na nossa Carta Magna, em 1988, porque nesse mesmo momento de 1986, né, que veio desde a década de 70, com o final da ditadura, os movimentos começaram a eclodir, né? Movimento Sem Terra, né? Todos esses movimentos começaram a pleitear seus direitos e juntos começaram a fazer, né, barulho. E, enfim, com o movimento da reforma sanitária, veio a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e nessa conferência foi garantido a saúde como direito de todos e dever do Estado. E isso foi inserido na nossa Constituição Cidadã de 88, no artigo 196 da Constituição, está lá garantido que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Para regulamentar o SUS, foi necessário criar uma lei, a Lei 8080, que a gente chama da Lei Orgânica da Saúde. E, nesse ínterim, também, essa mobilização popular garantiu a participação popular no SUS através da Lei 8.142, que é a lei que nos garante, inclusive, a fiscalização das contas, né, dos governos, que, na prestação das contas, que tem que passar pelo crivo do controle social. E esse é o meu papel, inclusive, enquanto conselheira de saúde, né, avaliar todos os planos de saúde, os relatórios de gestão, quadrimestrais, anuais, enfim. E isso dá o entendimento daquilo que a gente concebe como democracia participativa, é a participação nos conselhos, nas conferências de saúde. Inclusive, semana passada eu estava em Brasília, participando da Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. E para 2025, nós, classe trabalhadora, reconhecendo a criticidade do momento que estamos passando, com as diversas perdas que a gente teve dos nossos direitos, desde o golpe contra uma presidenta eleita democraticamente, que foi a presidenta Dilma. Depois nós tivemos a lei da terceirização, a deforma, eu costumo chamar de deforma sanitária, ou trabalhista, perdão, né? Tivemos a deforma previdenciária, uma tentativa de reforma administrativa com a PEC 32, né, para mudar toda a estrutura do serviço público, enfim, tivemos diversas perdas, né, para a classe trabalhadora, e após 10 anos da última conferência, que foi a 4ª Conferência Nacional de Saúde, teremos agora, em 2025, a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Por que a gente demarca isso? Porque a gente precisa trazer as questões de gênero, raça, né, e diversidade, orientação sexual, dentro do conceito da saúde do trabalhador como direito humano, que esse será, inclusive, o tema central, será não, é o tema central da Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, fazendo essa discussão com as interseccionalidades, com essas pautas identitárias, né, considerando que existem diferenças no tratamento no mercado de trabalho com a mulher, né, com
negros e pardos, né? E com as pessoas com orientação sexual não cis, não hétero. Então, foi assim que foi constituído, na verdade, o SUS, e que garantiu que todas essas coisas pudessem acontecer. Mas eu costumo dizer que nada está dado, né? Nós estamos sempre em constante disputa, porque as políticas públicas, as políticas sociais, elas sempre são ameaçadas, né? Especialmente quando estamos diante de ameaças de governos golpistas, né? Como nós tivemos aí no passado, com relação à presidenta Dilma, né? E que eles mesmos, os próprios golpistas, assumiram o golpe, né? Quando estamos diante de governos extremistas, né? Fascistas, como foi o antigo governo de Bolsonaro. Então, nós tivemos, assim, diversas perdas e precisamos sempre estar na luta, porque foi a partir da luta que foi garantido esse Sistema Único de Saúde, né? E a própria Constituição coloca o quê? Que é livre a iniciativa privada, mas de forma complementar. E hoje, né, deputado, o que a gente tem visto? A privatização de uma forma deletéria sobre o Sistema Único de Saúde. Não de uma forma complementar, mas ela, inclusive, assumindo o Sistema Único de Saúde quase na sua totalidade. Isso é uma realidade aqui do estado da Bahia, da maioria dos estados da nossa federação, e a gente precisa constituir, de fato, um grupo que se mobilize contra essa precarização dos vínculos de trabalho, contra essa privatização, que em nenhum momento está posto que traz mais eficiência aos serviços. Não há nada que justifique isso, é uma falácia. Existem estudos, inclusive, de Graça Druck, que é alguém que a gente respeita muito no mundo acadêmico, que estuda a questão das relações de trabalho, das novas modalidades de trabalho, e esse artigo dela traz, inclusive foi feito aqui na Bahia, e não traz nenhuma identificação dessa tal eficiência que os governos costumam usar como prerrogativa para privatizar os serviços. Então, foi assim que foi constituído o SUS, e a gente precisa entender que ele sofre constantes ameaças. E, por conta disso, nós precisamos sempre estar mobilizados, unidos, né, exercendo tanto a democracia representativa a partir da escolha de pessoas que, de fato, defendam esse Sistema Único de Saúde, e a gente espera ouvir, né, que o nosso deputado aqui presente, o que é que ele tem feito, né, que é um desafio constante, especialmente diante das políticas da política neoliberal, da globalização, né, da entrada do capital estrangeiro aqui nos nossos serviços de saúde, inclusive. É o que a gente espera da democracia representativa, e a partir desses movimentos, né, ele é sindicalista como eu, né, conselheira de saúde, coordeno hoje uma comissão intersetorial de saúde do trabalhador e da trabalhadora para que a gente possa, de fato, mobilizar o controle social em prol da garantia desse sistema que foi conseguido a partir da luta, desta mobilização no movimento que a gente chama, né, que a gente precisa ressuscitar, que é um movimento de reforma sanitária brasileira. Acho que é mais ou menos isso. Que show, viu? Nós estávamos aqui bebendo de uma fonte inesgotável de conhecimento, né? Então, assim, a gente fica assim, percebendo o quanto é importante nós adquirirmos esse tipo de orientação, de conhecimento histórico. E aí temos aqui o deputado Wilton Coelho, que é uma representatividade significativa para nós que trabalhamos no SUS, né, doutora Patrícia? Então, a gente se sente assim, acolhida, alguém que tem uma representação que traz para a gente uma lembrança. A gente olha para o deputado Wilton e sabe que existe ali alguém que sabe o que quer e o que precisa, o trabalhador brasileiro, o trabalhador do SUS, que faz o SUS acontecer. Deputado Wilton, 50, o nosso deputado, meu deputado. A gente sabe que tem a privatização e a precarização do SUS. E aí, um parlamentar como o senhor, o que é que faz com essa defesa desse SUS, para a gente ter esse SUS para todos, universal? O que é que o senhor faz no parlamento para nós? Explique aqui aos nossos ouvintes. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Emanuele. Boa noite, Ana. A todos e todas que estão acompanhando esse podcast, que, ao meu ver, é histórico, porque a perspectiva de uma gestão do SUS que seja democrática e participativa, como está na lei, passa necessariamente pela nossa criatividade, né?
O povo precisa, de maneira criativa, gerar instrumentos, iniciativas para fazer esse processo acontecer, seja dentro das unidades, mas talvez até principalmente fora, mobilizando a sociedade civil para fazer a discussão sobre como vai se tornar efetivo, digamos assim, né, o nosso sistema único de saúde, como a gente enfrenta todos esses desafios. E eu queria começar assim, por um elemento de origem, digamos assim, para a gente considerar aqui, em relação a esse desafio, eu diria, da defesa da implementação de fato do SUS. Porque enquanto a legislação, enquanto perspectiva do que foi formulado por o SUS, a população em geral considera o SUS um grande patrimônio. O que se ouve falar em relação ao que é o SUS como projeto de país, né, como perspectiva de uma saúde, como você falou, universalizante, né, seja equânime. Isso, para a população em geral, ao meu ver, é um senso comum, que o SUS é um patrimônio. E o processo da pandemia fortaleceu muito isso. Né? Verdade. A gente viu personalidades aí, inclusive, que historicamente se movimentaram para que o SUS não conseguisse vingar enquanto patrimônio do nosso povo, vestindo o colete do SUS. Parecia que o SUS, desde criancinha, porque a pandemia jogou isso na cara de todo mundo. Se nós não tivéssemos um SUS, realmente, nós teríamos no país uma tragédia muito maior do que aconteceu, foi grande. Exatamente. Certo? Mas sem o SUS, realmente, o povo brasileiro estaria completamente desamparado. E me parece que discutir a origem dessa dificuldade da gente ter um SUS na prática, funcionando como ele foi formulado pelos movimentos sociais, como uma grande conquista do nosso povo, está relacionado principalmente à questão do financiamento do sistema. Então, ao lado desse processo de mobilização que gerou essa lei tão bonita, tão significativa para o nosso povo, que é, em parte, muito efetiva, certo? Mas apenas em parte, ao lado disso se gerou um mecanismo de transferência do recurso público, né, especialmente para o mercado financeiro, que é uma coisa gigantesca, que começou com uma grande fraude no período da ditadura militar, em que os militares se dispuseram a pagar em juros, os chamados juros flutuantes, né, um processo de endividamento do país. Esse endividamento foi feito de maneira proposital, para você ter uma ideia. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil terminou a Segunda Guerra Mundial como credor da Europa, né, e a partir daí existe todo um processo de sabotagem já da influência militar para que o Brasil se tornasse um país devedor. Isso se aprofundou no período da ditadura militar e gerou aquele monstro chamado dívida externa, que nós chamávamos de dívida externa. Na verdade, sempre foi parte da dívida pública. E hoje, o que é que a gente vê para encurtar o caminho? A saúde no nosso país hoje consome cerca de 4% do orçamento, enquanto mais de 10 vezes mais vai para remunerar a especulação financeira hoje no Brasil. Certo? O Brasil faz coisas que diversos países da Europa que têm um orçamento muito mais substancial não faz. Por exemplo, remunerar a sobra de caixa dos bancos. A remuneração de sobra de caixa, o que é sobra de caixa? O banco termina um ano sem designar aquele recurso ali para investimento no aquecimento da economia. Isso não é tolerado em nenhum país do mundo que tem uma relação minimamente séria. Por exemplo, nos Estados Unidos isso não é tolerado. A sobra de caixa dos bancos, pelo contrário, ela é sobretaxada. E no Brasil ela é hiperremunerada. É por isso que quando a gente olha para o orçamento, a gente vai ver um recurso para a saúde que é mínimo, para que o SUS de fato funcione. E aí vem toda essa tentativa de justificar, por exemplo, a privatização. O discurso de que nós precisamos da iniciativa privada para que tenha uma relação com a iniciativa privada para que o capital particular da iniciativa privada ele entre no SUS e ele possa ser, a partir da racionalidade desse capital, ele possa fazer com que o sistema se realize. Então, isso, ao meu ver, é uma contradição. Total, a possibilidade que foi aberta, né, para que a iniciativa privada ela fizesse casa, e hoje ela é muito significativa
em relação ao que é o cotidiano do Sistema Único de Saúde. Né? Se a gente for ver as principais áreas do serviço público hoje, o grosso está sendo ocupado pelos processos de terceirização. É um problema muito grave. Né? Então, a área da enfermagem, por exemplo, que é gigantesca e tão estratégica, hoje é muito ocupada pelo processo de terceirização. Né? A área médica também. Hoje, ao meu ver, um segmento que tem um papel muito significativo enquanto braço público dentro do SUS são os agentes de saúde que combatem endemias. Eles não conseguiram fazer com que esse tipo de função fosse ocupado pela iniciativa privada. Mas, de resto, existe uma invasão do sistema de saúde pelo processo de privatização. E é um problema muito grave, porque as terceirizações elas geram descontinuidade, a primeira coisa é isso. Nos mais diversos aspectos, a descontinuidade da permanência do servidor, da servidora, é descontinuidade do que é acumulado do ponto de vista público. Então, se a gente pensa no SUS, como está legalmente previsto, ele tem a lei prevê o processo de acúmulo de conhecimento, né? De como a gente vai prestar um serviço cada vez melhor em relação às diversas áreas da saúde. A gente tem a previsão do acúmulo de conhecimento por parte desse profissional. Mas como é que se faz isso? Se é a segurança da permanência. Isso. Exato. Né? O acúmulo qualitativo, né, que a gente chama isso, quando é proposto e exposto também nas unidades, do quanto a gente aproveitou dessa mão de obra para os resultados positivos dentro do processo. Então, quando você fala, Ailton, dessas questões, a gente que realmente está no chão da fábrica, dentro do sistema, e a gente vê isso todos os dias, nós percebemos isso, porque essa descontinuidade de uma assistência contínua, de pessoas com permanência por longo período, isso realmente ela traz uma precarização da qualidade assistencial. E o pior de tudo, existe a violação, né, do princípio constitucional de que a iniciativa privada ela nunca deve se sobrepor à iniciativa pública. Complementar. Não é? E ela deve ter em caráter de fato complementar. Inclusive, a gente sabe que existem aí diversas pautas para o serviço público colocado dentro das comissões, né, com a necessidade de a gente estar o tempo todo colocando as ações, né, requerendo o direito de ocupação dos profissionais concursados, porque existiram no fechamento desses quadros de mão de obra pessoas que não são concursadas, chamadas e convocadas para trabalhar pelas terceirizações. Então, isso é algo que, de fato, perpassa por todas as esferas da saúde, da educação e da saúde, principalmente, que tem, né? Aí eu tenho uma curiosidade, deputado, né? Patrícia, quando lhe apresentou, falou de algumas comissões, né? E aí, como tem sido essa luta e esse desafio para um parlamentar, né? Considerando que o governo aqui no nosso estado, ele tem adotado essa política neoliberal e, né, cada vez mais expandido a privatização dos serviços públicos, no nosso caso em especial os serviços de saúde, que são os serviços nos quais nós estamos inseridas. O que é que tem de desafio para um parlamentar, né, que tenha uma atuação, né, em defesa do serviço público, como a gente sabe que é a sua atuação? Como é que você lida com isso, inclusive diante de uma Assembleia que a grande maioria é favorável a esse tipo de proposta? Bom, eu acho que o principal é a gente desnaturalizar isso. Existe uma ideia que está sendo naturalizada na sociedade que a iniciativa privada responde, né? Tudo é o mercado, tudo é iniciativa privada que vai responder com maior eficácia. Então, eu acho que a gente precisa fazer essa discussão e tomamos diversas iniciativas de audiência pública, né, de cobrar esse peso do serviço público, que tem que ser muito maior que da iniciativa privada, no mínimo, né, nos quadros. A participação da gente em processo de mobilização também social, na nossa leitura, um parlamentar, para ser a voz da população, ele tem que dialogar com o que a população faz de mais dinâmico, no sentido da defesa dos seus interesses. E o grupo, por exemplo, os GTs, né, que estão funcionando hoje nas unidades de saúde do nosso estado,
significa uma esperança muito grande de uma organização de base que, ao mesmo tempo, discute com as categorias, mas vai para a rua também para fazer reivindicação. E isso precisa ser acompanhado pelo parlamento. Então, nós tivemos diversas iniciativas de debate, legislativas também. O nosso mandato foi o que mais apresentou projetos de lei, de indicação. No período da pandemia, foram 126 projetos apresentados. Nossa. Nesse período da pandemia, para que a gente conseguisse ajudar, né, aos profissionais, às profissionais que estavam no dia a dia a tentar enfrentar aquela realidade realmente desesperadora. Então, nossa ação vai nesse sentido, né? Desde a proposição de leis à disputa na tribuna, que é uma disputa política, ideológica também, até o acompanhamento dos movimentos sociais que estão nas ruas, que são fundamentais para que a gente mude o curso dessa história. Então, pelo jeito... Desculpa, Paty, só fazendo essa consideração. Eu acho, então, né, pelo que você está dizendo, né, somado ao que a gente tem na literatura, né, na história da construção desse Sistema Único de Saúde, é a junção disso que a gente chama da democracia representativa e da participativa, ou seja, do exercício pleno da democracia, da luta pela garantia do direito, das políticas sociais. Né? Eu acho que um parlamentar precisa também dos movimentos sociais, do movimento sindical, junto e atuante. Né? E eu acho que esse tem sido, talvez, um grande desafio, né? Fazer com que, de fato, o movimento sindical esteja alinhado, né? Inclusive com sua base, na luta pela garantia desse direito. Eu acho que há uma certa... Foi fragilizado o movimento sindical com a reforma trabalhista, né? E toda a cultura contra-hegemônica de tudo aquilo que que vai de encontro ao capitalismo, né? De encontro ao capital e aos direitos da classe trabalhadora. Então, a gente tem um enfraquecimento do movimento sindical e também uma crise de representatividade. Então, eu acho que esses são desafios também que, junto, né, com um parlamentar, acho que os movimentos sociais, o controle social, ele precisa fazer essa atuação, né, para garantir, né, essa que é uma das maiores políticas públicas do mundo. Não é à toa que nós somos, né, olhados e visitados e referências no mundo inteiro, porque só aqui a gente tem esse sistema da forma como ele foi constituído, não é isso mesmo? A gente precisa também levar nessa nossa voz para dentro do parlamento para poder a gente ter essa resposta, né? Deputado, o senhor também atua na Comissão de Serviço Público, né? Então, qual a importância dessa comissão para o SUS e também essa demanda, né, do trabalhador e da sociedade, né? O que a gente pode... Eu já diria o saudoso Valdir Pires, né? As comissões representam o coração do parlamento. Então, é nas comissões que se faz o debate mais aprofundado, para que se chegue, inclusive, no plenário, para votar os projetos, para que os deputados ocupem a tribuna e sejam essa voz da população. É nas comissões que se forja o grande debate. E a nossa ação lá tem sido de garantir o funcionamento da comissão e a ampliação, né, dessa participação mais direta. Como eu disse, com audiências públicas, a realização de audiências públicas, seminários, e a própria participação da sociedade civil nas reuniões das comissões. Perfeito. Acho que a gente precisa frisar muito o papel do debate político, mais direto com a população, em relação ao Sistema Único de Saúde. Porque se o sistema é admirado no mundo todo, se a nossa população tem uma noção de que o SUS não pode ser perdido, ela também está longe de conhecer o que é o Sistema Único de Saúde. Exatamente. Essa riqueza toda gerou uma complexidade que a nossa população muitas vezes não consegue alcançar. E ela não sabe, ela não conhece os direitos dela e principalmente ela não sabe como defender. Então, eu visitei nessa dinâmica de ação parlamentar, tem a parte das emendas, né? As emendas impositivas, do processo de debate que a gente faz sobre a questão do orçamento, que é um outro grande debate. Questão orçamentária em relação à situação do Estado. E uma das iniciativas nossas, esse ano vai ser o apoio à maternidade Maria José de Jesus, certo? Que tem sido uma referência nacional,
né, considerada hoje uma maternidade que faz um trabalho que é um exemplo para todo o país. E a forma de funcionamento da maternidade está toda referenciada no SUS. Inclusive, o primeiro embate que eles tiveram foi justamente a privatização ou não, se ia ter uma gestão privatizada ou se a gestão ia ser feita pelos servidores efetivos. E eles ganharam essa queda de braço e têm demonstrado um trabalho espetacular. Eu realmente saí dessa visita encantado. Desde o funcionamento mesmo, com parto humanizado, né, com a relação com as mulheres que vão participar, vão usufruir do serviço, sim, mas com os homens também, eles fazem o trabalho com a população masculina também. A família, né? A participação da família. E com os homens também, especificamente, tem serviços, trabalho de pesquisa, já estão acumulando dentro dessa linha de responder a demandas que são importantes para a nossa população, sim, e acumular a partir dos dados que são pesquisados, e principalmente com a questão da democracia e da participação. Isso. Então, por exemplo, a gestão adotou uma forma de atuar que envolve o conjunto dos servidores, e eu pude perceber que isso tem uma legitimidade, porque quando visitei os diversos espaços, o que eu encontrei foi um conjunto de servidores públicos extremamente motivados. Então é possível, né, continuar fazendo a gestão, né, dos serviços pelo próprio governo, né, sem entregar a iniciativa privada. Ou seja, se você tem esses trabalhadores satisfeitos, se você tem um serviço de qualidade, o que justifica entregar isso à iniciativa privada? E é uma perspectiva de valorização, né? Porque, inclusive, a valorização ao trabalho e estudos, você que faz parte deles, sabe que quando o trabalhador ele é valorizado, bem remunerado, qualificado, claro que a produção e o rendimento desse serviço, a dedicação desse trabalhador, ela vai influenciar, sim, nos aspectos positivos. Então, eu como advogado, direito, nós temos, sim, toda empresa, a ciência de que toda empresa que ela valoriza o seu trabalho, todo o setor, todo instituto, que ela valoriza o trabalhador, sabe colocar ele nos espaços com admiração, com qualificação, com valorização, com respeito dos seus direitos, esse trabalhador, com certeza, é o que vai dar frutos positivos e o rendimento vai ser excepcional. No quesito democracia, eu queria frisar uma coisa assim, porque os neoliberais, eles trabalham com a seguinte noção: nós precisamos estabelecer metas. O que mais se ouve falar nas gestões neoliberais são metas. Que, ao olhar da população, pode significar algo simpático, porque a meta é o quê? Você quer alcançar algo que seja benéfico, e eles sempre estão trabalhando com a ideia, ao superar uma meta, é preciso ter outra meta. Mas eles não falam dos objetivos. Essa aqui é a questão. Referenciado no SUS, nós temos que discutir lá os objetivos. E aí entram as condições do trabalho, até onde pode ir, né? Como nós podemos nos articular para fazer um bom trabalho de fato, o que seriam objetivos palpáveis a partir da realidade que se tem. Sim. Então, os neoliberais não querem discutir objetivos, eles querem estabelecer metas. Então, eles definem os objetivos e dizem aos trabalhadores: venham discutir as metas conosco, que sempre vão ser metas maiores, com condições, como eles dizem, né? Fazer mais gastando menos, né? Fazer mais com menos. Esse é o princípio deles, né? Do subfinanciamento. Então, eu destaco esse quesito, por exemplo, nas questão da maternidade, o fato dos trabalhadores e trabalhadoras, só esse fato que é fundamentalmente político, serem chamados para discutir os objetivos, já fez toda a diferença. Exato. Aí vai se discutir metas, assim, tem que se discutir metas, mas a discussão é democrática, você fez a discussão dos objetivos. E tem a segunda parte. Essa parte, a maternidade não vai conseguir resolver sozinha, que é, por exemplo, o respeito ao piso da enfermagem. Como é que você tem um governo que rasga o piso da enfermagem e nós vamos ter trabalhadores e trabalhadoras plenamente motivados para fazer o SUS funcionar? Né? É óbvio que isso vai estar mutilado. Nós recebemos uma verba que veio federal para o governo complementar, né, o piso e nós salarial. Não estamos recebendo. Então, é uma coisa gritante e que veio nos nossos CPFs, a gente teve que preencher cadastro para poder receber essa verba e nós não estamos recebendo.
recebendo essa verba. Ainda teve uma outra verba, que é o abono. Porque o conceito do piso é o valor mínimo, né, que se paga a um trabalhador. Esse é o conceito que a gente aprendeu, a base de cálculo. Isso. Para o piso da enfermagem, né, foi legislado que deveria ser a remuneração máxima, né? O piso se transformou no teto, como a gente costuma dizer. Exatamente. Então, hoje os servidores do Estado da Bahia, por exemplo, né, se considerar a junção de tudo, né, das gratificações com o salário base, há um entendimento de que ele já recebe o piso da enfermagem. Então, muito poucos dos trabalhadores da enfermagem do Serviço Público do Estado da Bahia conseguiram receber algo a mais, né? E a gente tem vivido uma dificuldade. Isso, e a gente teve. E o do setor privado ainda, né? Porque o que aconteceu? Foi legislado que o sindicato negocia aí, né? Porque o setor privado não tem complemento, né? Exato. A não ser aquelas instituições, as organizações sociais que atendem um percentual do SUS, essas tiveram complementariedade. E mesmo assim tem sido muito difícil a negociação, o fechamento de convenções coletivas após o piso. Foi assim muito doloroso, porque foram longas negociações, né? Possibilidade, inclusive, de adicídios coletivos, que é muito ruim para a categoria. Tudo isso em virtude de sempre estar visualizando, dentro desse modelo econômico que a gente vive, né, e vivencia, de sempre buscar a expropriação da força de trabalho, a exploração da força de trabalho. Quanto mais eu puder tirar e menos eu puder oferecer, exato. Essa é a lógica do modelo capitalista. E né? Isso tudo ainda, Karina, só para complementar, sem deixar demarcado o qualitativo de horas trabalhadas semanais. Isso perpetua até hoje como que o trabalhador em saúde jornada, né? Não tem jornada delimitada, e isso se proporcionou dentro do sistema como se fosse algo que, de fato, fosse aquilo que vai ser determinado de acordo com o capitalismo, com o neoliberalismo, e essas determinações ausentes, ainda com essa questão, como você colocou, da reforma trabalhista em 2017, que aí tornou-se facultativo, né? O trabalhador filiar-se ou não ao sindicato, isso também trouxe um enfraquecimento muito grande para a categoria. A categoria perdeu essa força mesmo que, com certeza, nós tínhamos no passado, e hoje, ainda mais com essa desfiliação, que houve mesmo essa desfiliação em massa, já que agora não é mais obrigatório. Isso tudo trouxe prejuízos para a classe trabalhadora. Com certeza. A gente vê que nós estamos hoje numa lógica de generalização da precarização da vida do trabalhador, da trabalhadora, que fez, por exemplo, a luta contra a 6x1 virar uma grande explosão. Show, verdade. Então, foi o grito de agonia de trabalhadoras muito precarizadas que Rick representou no Rio de Janeiro e Érica Hilton levou, né, transformou numa proposta de emenda constitucional que tomou uma proporção gigantesca, né? E até hoje não está resolvido. Mas é possível perceber, veja, se é dramático para o conjunto da classe trabalhadora, né, que a 6x1 esteja aí sendo generalizado para quaisquer função, imagine na área de saúde. É dramático a gente perceber que na área de saúde a gente deve falar também do fim da 6x1. Nós aumentamos, né, de 30 para 44 horas. Então, a gente ainda teve um aumento de horas. Nos países desenvolvidos, eles estão combatendo jornadas de 44 horas semanais, né? E aqui a gente visualiza uma coisa totalmente contraditória, né? Porque você tem trabalhadores cada vez mais, né, desgastados, cada vez mais insatisfeitos. E essa foi uma grande sacada de Rick Azevedo e de Érica Hilton, né, o movimento VAT, o fim da jornada 6x1, porque se tem algo que nos une, independente nas nossas ideologias, é que nós todos somos classe trabalhadora, né? E todos nós estamos sofrendo os arroxos, inclusive, da perda de direito, né, da precarização, da expropriação da força de trabalho. Então, todos se reconheceram nesse lugar e se uniram a esse movimento. Então, a gente perguntava a diversas pessoas, né, e todas, a grande maioria, dizia que é a favor do fim da jornada 6x1. E essa deve ser uma bandeira que não pode ser restrita a um momento pontual. Eu acho que essa luta ela precisa prosperar. Isso. E ela precisa angariar cada vez mais pessoas, né,
que se reconhecem nesse lugar e que estão adoecidas, porque algo que é contra-hegemônico e que ninguém gosta de falar, especialmente o patronato, é que o trabalho é um determinante do processo de saúde e doença, é um determinante social do processo de saúde e doença. Mas só que isso não é palatável, então você não faz esse discurso, você não discute sobre isso, então você estabelecer, por exemplo, um nexo de causalidade entre a doença e o trabalho é algo muito difícil, porque você não quer trazer essa discussão, mas é o que mais a gente tem visualizado, inclusive na saúde, Hilton, especialmente depois desse piso que criou e gerou uma expectativa enorme na classe, na categoria da enfermagem. A gente percebe, inclusive porque eu trabalho no centro de referência, né, em saúde do trabalhador, a gente percebe que essas pessoas têm buscado serviço não mais com aquilo que era mais comum, que eram as lerdortes e os acidentes com material biológico. Isso continua acontecendo, porque os acidentes continuam sendo ainda muito evidentes, até pelas próprias configurações do trabalho, pela tipicidade do trabalho. Mas a gente observa que o índice de transtorno mental relacionado ao trabalho tem crescido muito dentro dessa categoria. Mas como é algo difícil de diagnosticar, porque tem um dado de subjetividade, né, ainda querem sempre dizer que aquilo não pode ter, não está relacionado ao trabalho, porque essa pessoa já tem isso, ela já tem características que determinam que ela já tinha alguma forma, né, de adoecimento, ainda que leve e tal, mas a gente tem uma consideração importante quando a gente trabalha com as doenças relacionadas ao trabalho, que tem aquelas que são típicas do trabalho e tem aquelas que podem ser também agravadas pelo trabalho e condicionadas pelo trabalho. Então, esse é o grande desafio para quem trabalha e milita na área de saúde do trabalhador, trazer essas evidências que a todo tempo, né, o modelo vigente tenta, né, negligenciar e trazer e ocultar, né? Então é um tema que a gente vai trazer, inclusive, em outros podcasts, né? Falar sobre a questão do adoecimento, especialmente o adoecimento mental entre os trabalhadores, né? A gente está aqui num podcast mais relacionado aos trabalhadores da saúde, mas a gente já tem essa evidência muito grande, inclusive, dentre os trabalhadores bancários, porque eles trabalham muito com esse regime de metas que você trouxe. Exatamente. E isso é um regime que traz um adoecimento imenso para a categoria, para toda a classe trabalhadora, né? Você trabalhar com essa lógica de metas a serem atingidas, inclusive. Isso tem sim sido colocado, viu, Karina? Dentro do sistema, eu que sou trabalhadora eficiente aqui, com o cumprimento de minha carga horária, nós temos visto isso. É colocado, sim, as metas, né, da redução do índice de infecção, de quantos pacientes nós temos que dar conta para eles saírem com os números mínimos de lesões. Claro que isso faz parte do serviço, mas a cobrança e a ausência do suporte para que isso aconteça é o que traz justamente a questão do nexo de causalidade que você falou para o adoecimento da classe trabalhadora. Porque existe uma cobrança grande, mas não existe, sim, ali todo o suporte para que esse trabalhador faça o seu serviço com ausência de mão de obra, ausência de insumo, exploração e extensão de cargas horárias, as dobras que são tão constantes em nossa vida, né? Às vezes você vai dar um plantão e aí quando você chega no final do plantão você acha que vai ser rendido porque seu colega vai chegar e seu colega não está na escala ou adoeceu ou aconteceu algo e aí não temos aquela margem de segurança de outro servidor para cumprir e para substituir a sua carga horária estendida de supetão. Aquilo tudo traz para a gente, né, um desconforto, aquele dia que você preparou para sair com a família, para almoçar com a família, um fim de semana que seria a sua folga. Então, tudo isso traz adoecimento mental, além de todas as questões, né, porque nós somos pressionados para que isso, a máquina continue funcionando sem querer entender as nossas condições pessoais, físicas e mentais. Claro. E para a população, ao meu ver, isso fica evidente se a gente conseguir ser pedagógico, porque é muito fácil perceber o nível de crueldade que o governo está impondo à população, fazendo com que pessoas que cuidam diretamente com a vida, né, estejam sendo massacradas. Exatamente. É extremamente contraditório. É muito extremamente contraditório. É uma coisa que não é uma racionalidade que é indefensável para a população. Como é que você vai ter essas pessoas que cuidam diretamente da vida, com uma sobrecarga de trabalho e com uma carga horária cada vez mais agressiva? Isso não pode gerar algo que não seja um prejuízo para a população. A despeito da forma como eles conseguem mascarar, porque o liberalismo, especialmente o neoliberalismo, como eles mesmos dizem, né? Imagem é tudo. Então, eles são especialistas em gerar imagens.
né? Se você for ver o espaço público e o espaço privado, a gente vai perceber que tem um trabalho ali de estrutura, né? Que é diferente, um investimento diferenciado. Aquilo ali está relacionado a gerar imagem. Porque a essência do serviço é quem está fazendo. E quem está fazendo no setor privado ou na iniciativa privada que penetra no setor privado é cada vez mais massacrante. Né? Então, eu acho que a gente precisa dizer isso para a população, porque os profissionais de saúde, não é à toa que o nome da maternidade vai ser Maria José de Jesus. Né? Ela foi uma enfermeira, né, que no período da pandemia poderia estar aposentada e ela volta, né? Ela se dispõe a passar pela pandemia e ela falece. Durante a pandemia, né? Cuidando das pessoas. Para todos nós, né, que trabalhamos na área de saúde. E a gente teve vários colegas que foram a óbito, né? Então foi muito duro. E a gente vê, né, que esse estado mínimo que querem, a falta de concurso público na cidade onde eu moro, Lauro de Freitas, a gente hoje está um caos nos serviços essenciais, porque a gente não tem as assistências médicas ausentes, a gente não tem as escolas funcionando como deveriam funcionar, porque houve uma demissão em massa, então a gente não está com os serviços essenciais sendo, de fato, cumprido para a sociedade. Aí a gente vem nessa questão de Estado mínimo, onde o Estado mínimo se encontra agora. Porque se eu tivesse concursado público na minha cidade, hoje nós não estaríamos nessa situação. Então, a privatização, ela quer mostrar que é uma coisa muito boa para a sociedade, e nesse momento na minha cidade é mostrada que ela é péssima para a cidade, porque a gente está sem assistência médica. Se eu for para uma UPA, eu não tenho uma assistência, porque os primeiros que saíram foram os médicos, porque eles não receberam. Então, são os primeiros que saem. Os outros ainda continuaram na expectativa que vão receber os salários, fora os outros que foram demitidos. Então, a gente está desprovidos de todos os serviços essenciais. E aí o adoecimento cresce, né? Com certeza. Você falou uma coisa muito importante, as escolas, né? Uma escola que não tem auxiliar de desenvolvimento infantil, é óbvio que vai gerar uma situação para as crianças que precisam, né, que tem necessidades especiais, vai criar uma situação de adoecimento maior, né? Então, a solidariedade entre os diversos segmentos da classe trabalhadora, como a Ana observou brilhantemente aqui, faz-se mais que necessário, né? Com certeza. Então, debates como esse aqui, e a gente hoje vou agradecer aqui, antes de você, ao coordenador do SINDAI, Gregório Rocha, aos meninos que nos ajudaram, né, a esse Edmilson, né? podcast maravilhoso do Empodera SUS, Edmilson e Augusto, o pessoal que está aí nos ouvindo, os ouvintes, Maria Luísa Silva Oliveira, boa noite. Madame Perfeito, Maria Luísa, Cecília Maria Silva. Luísa, Cecília, Madame, novamente, muito obrigada, Manuela, por nos representar. Tem mais gente aí. Beijos a todos, viu? Continuem nos acompanhando aqui e continuem sugerindo temas que sejam, né, do interesse de vocês, para que a gente possa trazer aqui pessoas que possam discorrer sobre esses temas. Porque esse podcast, quando foi constituído, foi justamente pensando naquilo que é anseio da classe trabalhadora, em especial os trabalhadores da saúde. Então, estamos esperando as contribuições de vocês, viu? Só para complementar o que a deputada estava falando e contribuir, na verdade, quando nós perpassamos por todas essas questões históricas e vimos a atualização de todos os dados que nós vimos de precarização, de privatização, o quanto é prejudicial. Basta hoje, né, em jornal de rede nacional, eu tive a oportunidade de assistir uma matéria falando dos 12 bilhões que foram hoje deflagrados pela Polícia Federal em uma operação de exames que nunca aconteceram, de médicos em assistência prometendo fazer assistência no SUS,
que nunca aconteceram, plantões que foram pagos por profissionais que nunca estiveram nos espaços. Olha que crueldade. Exames ginecológicos feitos em pessoas do sexo masculino. Questões extremamente absurdas, sim, que de fato, né, a gente precisa, a população precisa saber disso. E aqui na Bahia, deputado, isso foi aqui na Bahia, isso foi hoje pela manhã, saiu em rede nacional. Então, assim, a gente percebe o quanto o governo ele se exime da responsabilidade, inclusive, de fiscalizar as empresas que eles contratam, né? Exatamente, que eles mesmos contratam dentro do serviço para fazer o papel que deveria ser apenas dele. E aí, essas mesmas empresas, elas fazem, mancha o serviço público, traz prejuízos para a sociedade, a população fica, de certa forma, descredibilizada, né? Primeiro, sem assistência, os diversos problemas eles só vão crescendo, e a gente tem a vergonha, porque a gente se sente envergonhado, né, de como baiano, saber que nós temos um estado que tem profissionais de grande porte, profissionais com um estupendo conhecimento, chegar a esse ponto de sermos matéria de notícia nacional de uma vergonha dessa, de um absurdo, de uma corrupção de 12 bilhões. Ainda estão em avaliação. Então, só a início, por 12 bilhões, é um volume muito grande de recurso que foi aí repartido entre os corruptos nesse país e na Bahia. É muito triste isso. É muito duro. A gente vê que, além de subfinanciamento, a gente tem um processo de vampirismo do que fica, né? Exatamente. Na verdade, é isso. O subfinanciamento conta, na origem, com um orçamento pequeno, né, para responder o que deveria realmente ser prioridade para a população, e por dentro desse orçamento, o vampirismo, né, dos processos de privatização. Agora, eu queria ressaltar, mais uma vez, no exemplo da maternidade, a questão da participação popular, que eu acabei deixando de falar. Sim. Eu falei da participação dos servidores, né, eles pararem para discutir realmente os grandes objetivos, né, e, além disso, a participação. Existe um fórum que mensalmente presta contas à população e estabelece com a população caminhos, né, que devem ser seguidos pela maternidade. Então, realmente, eu fiquei muito impressionado. Bom, né, e a gente percebe, né, o quanto é importante uma iniciativa dessa, como essa aqui do Empodera SUS, porque é uma discussão de concepção. Exato. Né? Existe uma discussão objetiva, mas existe um debate que é um debate de concepção, que precisa funcionar de convencimento dos profissionais e da população de que a gente tem que ir para cima para fazer do SUS cada vez mais uma realidade. Né? E outro aspecto que eu acho que é importante a gente ressaltar é o seguinte: o piso nacional da enfermagem é um piso de uma categoria, né, que tem vários segmentos, mas eu acho que é, sobretudo, uma bandeira que se legitimou entre a população. Então, eu acho que a gente não deve, de forma nenhuma, arrefecer, porque se esse Congresso Nacional tão conservador aprovou a Lei Nacional do Piso, foi porque eles tiveram medo de ter uma postura vergonhosa, de não retornar para os profissionais que foram o maior símbolo de enfrentamento da pandemia, que foram os profissionais da enfermagem. Verdade. Né? Foram os maiores símbolos desse enfrentamento. Todo mundo falou sobre isso. Eles tiveram medo de não aprovar a lei da enfermagem. A visibilidade agora, foi grande, eles precisam se envergonhar de rasgar a lei. Então, perfeito. Para isso, contem também com o nosso mandato sempre. Deputado Wilton, chegou o nosso horário e eu quero deixar com o senhor você fazer as considerações finais para todos os nossos ouvintes. Primeiro, agradecer, né, todas as pessoas que acompanharam aqui e que elas façam o trabalho de divulgar esse podcast, não apenas esse momento, né, que apenas, eu acredito, é apenas um pequeno momento de uma longa caminhada que vai produzir muito, fazer o que a gente precisa fazer, né, que é entender, fazer com que as pessoas entendam cada vez mais o que é o nosso Sistema Único de Saúde e se juntar para lutar. Entender que profissionais da saúde e o usuário são a mesma coisa, somos todos povo e precisamos estar unidos para fazer com que o SUS se torne a realidade que é necessária e possível. E então, esse canal é aqui para isso, né, deputado? Isso.
O canal foi criado para isso, o canal foi criado para ser a voz do trabalhador do SUS. Nós estamos aqui com os microfones sempre abertos, né, para as pessoas que querem sugerir, como a Karina já falou, e nós vamos reiterar isso. E a gente, assim, nós nos sentimos muito representados por ter um parlamentar que faz esse serviço, né, com toda a dedicação. E a gente sabe que o serviço público, ele não é só saúde, mas a nossa pauta enquanto trabalhadoras é a saúde, mas dizer que nós fazemos parte de um pilar muito importante, né, saúde, educação e segurança. Né? A gente precisa desses 3 pilares porque traz dignidade, são direitos fundamentais. Deputado Wilton, eu costumo dizer que a luta da gente, especialmente quem milita nessa área da saúde do trabalhador, né, que busca a justiça social, é uma luta suprapartidária. Mas, dizendo isso, não posso deixar também de dizer da importância de ter um parlamentar como o senhor lá na Assembleia Legislativa. Né? E isso não sou eu que estou dizendo, na verdade a gente ouve da maioria dos nossos colegas, nós tivemos aí um enfrentamento à questão da recomposição salarial, e a gente sabe que o senhor foi um dos únicos parlamentares, né, que se envolveu, né, profundamente para poder garantir, né, que os trabalhadores tivessem, na verdade, um reajuste digno. Não foi possível como gostaríamos, sim, mas a gente reconhece o seu empenho, a sua luta, né, e a sua união com, de fato, aquilo que é importante, que é a justiça, né, a equidade, com esses que realmente fazem o SUS acontecer. Porque o SUS é feito de pessoas, e essas pessoas precisam valorizadas, e a valorização não passa apenas por uma remuneração digna. Claro que tem outras coisas, mas também passa por uma remuneração digna. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui dividindo, né, esses momentos com a gente, trazendo o seu conhecimento. Não é, meninas? Verdade. Eu também fico muito agradecida, porque eu sempre falo que é o deputado da resistência. Tudo que ninguém mais quer, ele vem, que eu vou ajudar. Então, ele sempre nos acolheu de uma forma muito... De discursos acirrados, né, Patrícia? E de enfrentar mesmo o parlamento. Muitas vezes a gente vê que sozinho, não só as nossas pautas, né, da saúde, são diversas pautas, né, ambiental e de outras categorias também, indígenas. Então, assim, é vasto realmente a resistência que ele faz dentro do parlamento, né? Faz então, jus ao currículo, né? Faz jus de fazer parte também dessa história, né? De estar junto com você. Muito obrigada. Dar um dado aqui positivo, que nós ganhamos uma força muito grande, né? Um segundo parlamentar da resistência em Salvador, que é a Milton, professor Milton, que eu quero aqui ter a ousadia, né, de oferecer, né, o nome do professor Milton, porque na dimensão municipal acho que vai ter um papel muito importante, com a mesma dedicação, com a criatividade dele, principalmente com a capacidade de escuta em relação às orientações que vocês passam para a gente no cotidiano. Então, eu quero retornar. E até porque a prefeitura ela vem com a atenção básica em saúde, né? Então, ter o professor Milton com essa representatividade, com o conhecimento de causa que ele tem, né? A vontade de trabalhar, e a gente sabe que vai fazer, assim, para a gente também... Possivelmente estará em breve aqui conosco, com certeza, né? Também, né, Karina? Já é alguém para a gente também já lançar o convite, e a gente tem certeza que será aceito e muito bem-vindo aqui entre nós. E nós temos várias pautas que a gente já estava até falando, né, sobre a saúde básica, da gente levar também para ele, né, essas pautas. Vamos lá? É isso, né, gente? Então, assim, uma boa noite, né, a todos, todas e todes, né, que vocês possam divulgar, de fato, né, esse podcast. Eu acho que a gente aqui trouxe temáticas bastante interessantes, e a ideia é essa, que a gente possa multiplicar o conhecimento, porque o conhecimento, de fato, nos liberta. Eu costumo dizer isso. Exato. Empodera e traz a gente muito mais forte. Até a próxima. Boa noite a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.